Bem-vindos à nossa exploração detalhada de hoje. O tema são os lipídios, as gorduras, né? Isso. A gente sabe que são vitais. Dão energia, formam nossas células, ajudam com hormônios, vitaminas, enfim, essenciais. Sem dúvida. Mas a história muda um pouco quando falamos de excesso e principalmente de má qualidade. Uhum. Algo que, infelizmente, é muito comum na dieta moderna, né? Cheia de ultraprocessados, muita gordura saturada e as terríveis gorduras trans. Exatamente. Esse é o ponto crítico. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando num material bem denso sobre os mecanismos biológicos chamado lipídios e doenças associadas. Um material bem completo. A nossa missão aqui é, então, mergulhar nesses mecanismos e entender como que o tipo e a quantidade de gordura que a gente come podem levar a essas doenças crônicas. Que são as principais causas de morte hoje, né? Exato. Vamos investigar isso. Só para ter uma ideia, a OMS recomenda que a gordura total fique entre 15% e 30% das calorias diárias. Certo, é uma faixa. E dentro disso, menos de 10% de saturadas e menos de 1% de trans. A realidade muitas vezes está bem longe disso. Pois é. E entender essa conexão bioquímica é crucial. Não só para profissionais de saúde, mas para todo mundo, né? Com certeza. Nesse mundo com tanta informação e desinformação também sobre nutrição, entender como o nosso corpo reage ao que comemos é uma ferramenta poderosa para cuidar da saúde. Concordo totalmente. Então, por onde a gente começa a ver os sinais de que esse consumo de gordura está desregulado? O primeiro alarme, geralmente, é a tal da dislipidemia. Isso, a dislipidemia. É um nome meio técnico, né? É. Mas, basicamente, significa que os níveis das diferentes gorduras no sangue não estão ideais. O mais comum é a hipercolesterolemia. Ah, o famoso colesterol alto. Exato. Muito LDL, colesterol ruim, mas também pode ter hipertrigliceridemia, ou seja, muitos triglicerídeos. E, por outro lado, um nível baixo de HDL, que é o colesterol bom. Certo. E um detalhe importante. Dentro do LDL, tem umas partículas que são pequenas e densas. Essas são, especialmente perigosas para as artérias. Entendi. E como que a nossa alimentação leva a esse cenário? Se a gente pegar as gorduras saturadas, por exemplo, carne gorda, manteiga, óleo de coco, como elas agem? Olha, o impacto é bem direto. As gorduras saturadas fazem principalmente duas coisas. Estimulam o fígado a produzir mais VLDL. É um transportador de gordura que, depois de circular pelo corpo, vira LDL. Ah, então mais gordura saturada, mais produção de colesterol ruim? Isso. E segundo, elas diminuem a capacidade do próprio fígado de tirar o LDL do sangue. Como assim? Elas reduzem a quantidade dos receptores LDLR, que são tipo umas portas de entrada para o LDL nas células do fígado. Nossa, quer dizer, é um golpe duplo. O corpo produz mais LDL e ainda fica pior em limpar ele. Tudo por causa do excesso de gordura saturada. Precisamente. É uma combinação bem perigosa. E se as saturadas já são assim, imagina os trans. Aquelas de margarina, biscoito recheado, industrializados em geral. Essas são piores ainda, né? Sem dúvida alguma. As gorduras trans são um exemplo claro de como a qualidade importa. E muito. Por quê? Elas não só aumentam o LDL, como as saturadas fazem, mas elas também reduzem o HDL, o colesterol protetor. Puxa vida. E se sabe como elas fazem isso? O mecanismo exato ainda está sendo estudado, mas parece que elas interferem em proteínas-chave para o transporte reverso do colesterol. Transporte reverso. É aquele processo que tira o colesterol das artérias e leva de volta para o fígado para ser eliminado. As trans parecem atrapalhar esse caminhão de lixo do colesterol, sabe? Entendi. Que complicado. E não é só a gordura que a gente come diretamente, né? Você mencionou que carboidratos simples e álcool em excesso também entram na conta, principalmente para os triglicérides. Com certeza. O corpo é todo interligado. Quando a gente consome muito açúcar, farinha branca ou álcool, o fígado pode pegar esse excesso de energia e transformar em gordura, especificamente em triglicerídeos. É um processo chamado lipogênese de novo. Ah, ele fabrica gordura a partir de outras coisas. Exato.
e isso aumenta a produção de VLDL pelo fígado, o que contribui para ter níveis altos de triglicerídeos e, muitas vezes, níveis baixos de HDL. Aquele perfil que preocupa para o risco cardiovascular. Exatamente. Mostra bem como diferentes partes da dieta interagem, né? Não é só a gordura isolada. Então, essa dislipidemia, esse sangue mais gorduroso, digamos assim, é o ponto de partida. Qual o próximo passo dessa cascata? Para onde essa gordura extra vai e causa mais danos? Bom, o alvo principal são as artérias. A consequência mais direta e mais grave da dislipidemia é a aterosclerose. Aquela imagem que todo mundo conhece das artérias entupidas. Isso. Mas é fundamental entender que não é um entupimento passivo, como um cano velho que vai acumulando sujeira. Ah, não. Não. É um processo biológico ativo. É uma inflamação crônica que acontece ali na parede dos vasos sanguíneos. Aqui a coisa fica realmente interessante e complexa. Inflamação, então tem a ver com o sistema imune? Totalmente. A aterosclerose é, na essência, uma doença inflamatória que é alimentada pelo excesso de lipídios, principalmente o LDL. Como isso começa? Tudo começa quando partículas de LDL, especialmente as oxidadas, pensa no LDL meio enferrujado, sabe? Conseguem atravessar a camada mais interna da artéria, o endotélio. Uhum. Essa invasão dispara um alarme. O endotélio fica irritado, digamos, e começa a mostrar umas moléculas na superfície que funcionam como um velcro. Velcro. Pra quê? Para chamar células de defesa que estão passando ali no sangue, os monócitos. Ah, então as células de defesa saem do sangue e entram na parede da artéria. Exatamente. Uma vez lá dentro da parede, esses monócitos se transformam em macrófagos. São tipo os faxineiros do sistema imune. Ok, até aí parece bom, eles vão limpar a gordura. Seria bom, mas o problema é que eles têm uns receptores que reconhecem esse LDL oxidado e começam a comer essa gordura de forma descontrolada, sem parar. Sem parar. Eles ficam tão cheios de gordura que mudam de aparência. Viram as tais células espumosas, ou foam cells. Espera aí, isso é impactante. Quer dizer que a gordura, que veio lá da nossa comida, do nosso prato, pode literalmente acabar sendo engolida por células de defesa dentro da parede das nossas artérias, formando essas células espumosas? Exatamente essa sequência. E essas células espumosas são a base da placa de ateroma, a lesão da aterosclerose. Entendi. E elas não ficam quietinhas lá. Elas liberam substâncias que mantêm a inflamação ativa, chamam mais células de defesa. Vira um ciclo vicioso ali dentro. Isso. E também estimulam as células musculares da própria artéria a crescer e produzir material fibroso, tipo colágeno. Isso forma uma capa sobre aquele núcleo de gordura e células mortas. É assim que a placa vai crescendo com o tempo. E esse crescimento da placa é que leva aos problemas que a gente conhece, tipo angina, infarto. Sim. A placa pode crescer devagar e ir estreitando a artéria, diminuindo o fluxo de sangue. Uhum. Aí, quando o órgão que recebe sangue daquela artéria precisa de mais oxigênio, tipo o coração num esforço ou as pernas numa caminhada, pode dar dor. Angina no peito, claudicação nas pernas. Certo. Mas o cenário mais perigoso mesmo é a ruptura da placa. Se aquela capa fibrosa que cobre a gordura se rompe, O que acontece? o material gorduroso e inflamatório de dentro entra em contato com o sangue. Isso ativa a coagulação na hora, formando um trombo, um coágulo. E é esse coágulo que causa o evento agudo, o infarto, o AVC. Precisamente. Se o trombo bloqueia totalmente uma artéria do coração, é infarto do miocárdio. Se bloqueia uma artéria do cérebro, é AVC isquêmico. Nossa. E as placas que têm mais risco de romper, as chamadas vulneráveis, geralmente são as que têm muita gordura dentro e uma capa fibrosa mais fina. E o que deixa a placa assim mais vulnerável? A própria dislipidemia, muito LDL circulando, muita inflamação, tudo isso alimenta a formação dessas placas instáveis. Fica bem claro como aquele desequilíbrio das gorduras lá no sangue acaba sendo o combustível direto para esses eventos catastróficos. E essa aterosclerose, então, é a raiz de várias doenças cardiovasculares que a gente ouve falar.
doença arterial coronariana, a DAC, o AVC isquêmico, a doença arterial periférica, DAP. Exato. São todas manifestações da aterosclerose em diferentes partes do corpo. As artérias sofrem bastante, mas elas não são o único campo de batalha, né? O fígado também parece que leva uma pancada forte com esse excesso de gordura. Com certeza. O fígado é o grande maestro do metabolismo das gorduras, né? Sim. Ele processa a gordura da dieta, produz colesterol, manda a gordura para outros tecidos, mas ele tem um limite. E o que acontece quando esse limite é ultrapassado? Quando ele é inundado direto com excesso de gordura, seja da dieta, seja liberada pelo tecido adiposo, especialmente na obesidade e também com excesso de carboidratos que ele mesmo transforma em gordura, ele começa a acumular essa gordura dentro das próprias células dele. É a esteatose hepática não alcoólica, a ESNA, o famoso fígado gorduroso. E isso é só o começo, né? Pelo que entendi, a gordura em si não é o maior problema no fígado. A esteatose simples, só o acúmulo de gordura, é o primeiro passo. É o que chamam de primeiro hit. Certo. E o segundo? O problema maior vem com o segundo hit, a inflamação. Quando essa gordura acumulada se junta com inflamação e dano para as células do fígado, aí a gente tem a esteatohepatite não alcoólica, a NASH. E o que causa essa inflamação? A própria gordura. Em parte, sim. O próprio processo de metabolizar tanto ácido graxo gera estresse oxidativo. São tipo umas faíscas químicas que danificam as células. Faíscas químicas, gostei da imagem. É. E produtos tóxicos que vêm da oxidação dessa gordura ativam processos inflamatórios e também de cicatrização, a fibrose. Cicatrização no fígado. Isso não é bom. Não mesmo. E tem também uma conexão interessante com o intestino. Dietas ruins podem bagunçar as bactérias que vivem lá. A microbiota. Isso. E permitir que toxinas dessas bactérias cheguem até o fígado pela circulação e piorem ainda mais a inflamação lá. É um eixo intestino-fígado bem importante nisso. Quer dizer, a gordura é o combustível, mas a inflamação é o fogo que realmente causa o dano e pode levar essa cicatrização à fibrose. Usando uma analogia, a esteatose seria ter muito material inflamável guardado no fígado. E a NASH é quando esse material começa a pegar fogo. Ótima analogia. É exatamente isso. A NASH é perigosa porque essa inflamação crônica e a fibrose podem progredir para cirrose. Cirrose. Que é uma cicatrização já avançada e irreversível do fígado. E a cirrose aumenta muito o risco de câncer de fígado. Meu Deus! E hoje a doença hepática gordurosa não alcoólica, incluindo ENA e NASH, já é a principal causa de doença crônica do fígado no mundo ocidental. Já ultrapassou o álcool e as hepatites virais em muitos lugares. É assustador pensar nisso. Falamos das artérias, do fígado, e tem outra conexão fundamental que envolve a gordura, a inflamação e o controle do açúcar no sangue, levando ao diabetes tipo 2, certo? Como isso acontece? Essa ligação é fortíssima e tem vários mecanismos envolvidos. Uma dieta cronicamente rica em gordura, especialmente a saturada, e a obesidade que geralmente vem junto, promovem um estado de inflamação crônica de baixo grau no corpo todo. O próprio tecido adiposo, a gordura corporal, quando está muito expandido, fica disfuncional. Disfuncional como? Ele começa a liberar mais ácidos graxos na corrente sanguínea e também produz mais substâncias inflamatórias, acetocinas tipo TNF-alfa e L6. Ah, a gordura inflamada libera coisas inflamatórias. Exato. E, ao mesmo tempo, produz menos de uma substância protetora chamada adiponectina, que normalmente ajuda na sensibilidade à insulina. E esses ácidos graxos e a inflamação que vazam do tecido adiposo afetam outros órgãos. Isso. Esse excesso de gordura circulando e essa inflamação toda começam a interferir na ação da insulina em tecidos-chave, como os músculos e o próprio fígado. É a famosa resistência à insulina. Exatamente. As células não conseguem responder direito ao comando da insulina para captar a glicose do sangue. Isso acontece, em parte, porque o acúmulo de certos derivados da gordura dentro dessas células atrapalha toda a cascata de sinalização da insulina, é o que a gente chama de lipotoxicidade. Lipotoxicidade. A gordura vira tóxica. É, a gordura em excesso, e no lugar errado se torna tóxica para a função normal da célula.
Então a gordura meio que invade lugares como os músculos e emperra a maquinária que deveria responder à insulina. De forma simplificada, é uma boa imagem, sim. E o pâncreas, que produz a insulina, o que acontece com ele? Boa pergunta. Inicialmente, ele percebe essa resistência e tenta compensar, produzindo ainda mais insulina. Ah, ele trabalha mais. Trabalha dobrado. Só que a longo prazo, essa exposição constante a níveis altos de glicose e também de gordura, o que a gente chama de glucolipotoxicidade, é tóxica para as próprias células beta do pâncreas, as que fabricam a insulina. Então o excesso de trabalho e a toxicidade desgastam o pâncreas. Exatamente. Elas entram em estresse, ficam exaustas e eventualmente começam a morrer. Quando a capacidade de produzir insulina cai muito, o açúcar no sangue dispara e aí sim o diabetes tipo 2 se instala. É um ciclo vicioso, então. A dieta ruim leva à resistência à insulina, que força o pâncreas a trabalhar mais e ele acaba falhando por causa da própria sobrecarga de gordura e açúcar. Perfeitamente descrito. E esse ciclo está no centro de muitas das doenças crônicas que a gente enfrenta hoje. Além dessas três grandes áreas, cardiovascular, fígado e diabetes, que outros impactos mais amplos esse padrão alimentar rico em gorduras de má qualidade pode ter? A lista é extensa. A obesidade em si é a consequência mais óbvia, né? Pela alta densidade calórica das gorduras e também por fatores comportamentais ligados ao prazer de comer. Certo. E a obesidade é um pilar da síndrome metabólica, aquele conjunto de fatores de risco: gordura na barriga, pressão alta, dislipidemia, glicose alterada, que multiplica o risco cardiovascular. E tem também uma ligação crescente com o câncer, você mencionou? Sim, com vários tipos de câncer. Câncer. Como que a gordura da dieta se relacionaria com isso? Parece distante. A ligação principal vem pela inflamação crônica e pelas alterações hormonais que a obesidade causa. A inflamação persistente pode criar um ambiente que danifica o DNA e favorece o crescimento descontrolado das células. E a obesidade mexe com hormônios importantes, como a própria insulina, o IGF-1 e hormônios sexuais como o estrogênio. Que podem estimular o crescimento de alguns tumores. Exato, especialmente tumores de cólon, mama na pós-menopausa, endométrio, rim, pâncreas, fígado. E alguns ácidos graxos específicos também podem funcionar como moléculas sinalizadoras, influenciando o comportamento das células cancerígenas. Impressionante! E até o cérebro pode ser afetado por tudo isso. Sim, as evidências nesse sentido estão se acumulando bastante. Existe uma hipótese forte sobre a doença de Alzheimer chamada de diabetes tipo 3. Diabetes tipo 3. A ideia é que a resistência à insulina, quando acontece também no cérebro, prejudica a função dos neurônios e contribui para o acúmulo daquelas proteínas tóxicas que a gente vê no Alzheimer. Faz sentido. Se a insulina é importante, para o cérebro também. E além disso, dietas muito ricas em gorduras ruins podem danificar a barreira hematoencefálica, que é a proteção do cérebro, sabe? E aumentar o estresse oxidativo e a inflamação lá dentro do tecido cerebral, o que, a longo prazo, não é nada bom para a saúde cognitiva. Nossa, o cenário parece bem sombrio quando a gente foca no excesso e na má qualidade da gordura. Mas esse é um mas gigante. Eu acho nem toda a gordura é igual, certo? O problema é o tipo e a quantidade, não a gordura em si. Essencial fazer essa distinção. Seria um erro enorme demonizar todas as gorduras. As gorduras insaturadas... Quais são essas? As monoinsaturadas, que a gente encontra muito no azeite de oliva, no abacate, nas castanhas. E as poliinsaturadas. Aí tem os ômega 6, de óleos vegetais, e principalmente os ômega 3, que vêm de peixes gordos como salmão, sardinha, e também de fontes vegetais como linhaça, chia, nozes. Essas gorduras têm efeitos bem diferentes no corpo. E quais seriam os benefícios dessas gorduras do bem, digamos assim? Quando a gente consome elas como parte de uma dieta equilibrada, e principalmente quando elas entram no lugar das gorduras saturadas e trans. Certo, a substituição é chave. Exato. Elas podem trazer vários benefícios. Ajudam a reduzir os triglicerídeos e o colesterol LDL. Podem dar uma ajudinha, ainda que modesta, para aumentar o HDL. O bom colesterol, isso. E tem propriedades anti-inflamatórias importantes.
Os ômega 3, por exemplo, são matéria-prima para o corpo fabricar substâncias que ativamente resolvem a inflamação. As resolvinas, proteginas. Ah, então não só não inflamam, como ajudam a apagar o fogo. Exatamente. E podem até melhorar a sensibilidade à insulina em algumas situações. Então a chave não é cortar a gordura drasticamente da dieta, mas escolher melhor qual gordura a gente come. Exatamente. A qualidade é fundamental. Trocar a manteiga pelo azeite, preferir peixe em vez de carne vermelha gorda, incluir abacate, nozes na dieta, são estratégias que focam na qualidade da gordura, claro, dentro de um consumo total que seja moderado. Isso faz uma diferença enorme naqueles processos biológicos todos que a gente discutiu. Ok, então para a gente tentar amarrar tudo isso que conversamos, a mensagem central que fica é que o consumo exagerado de lipídios, e principalmente os de má qualidade, como saturados e trans, dispara uma cascata bem complexa no nosso organismo. Desregula as gorduras no sangue, a tal da dislipidemia, Certo. promove inflamação crônica nas artérias, a aterosclerose, Certo. e em outros órgãos também. Como o fígado e o tecido adiposo. Isso. Aumenta o estresse oxidativo, causa resistência à ação da insulina. E essa combinação toda é a base para as grandes epidemias de saúde do nosso tempo. Doenças do coração, AVCs, a doença gordurosa do fígado, diabetes tipo 2, obesidade. E talvez contribuindo até para certos tipos de câncer e para o declínio cognitivo, como a gente viu. Exato. Então, o que tudo isso significa na prática, para o nosso dia a dia? Significa, eu acho, que entender esses mecanismos nos dá poder. Muda a nossa perspectiva sobre a alimentação, né? Com certeza. Não é só uma questão de contar calorias. É entender a informação biológica que cada nutriente carrega para o nosso corpo. A moderação na quantidade geral de gordura e, crucialmente, a escolha consciente pela qualidade. Priorizando as insaturadas, minimizando saturadas e trans. Isso são atitudes fundamentais para quem busca mais saúde, bem-estar e, por que não, longevidade. E para a gente finalizar e deixar o pessoal pensando um pouco mais sobre isso, qual seria uma reflexão final para levar para casa? Eu pensaria no seguinte. Agora que a gente sabe que a gordura da dieta pode literalmente ir parar dentro das células na parede das nossas artérias e no nosso fígado, É uma imagem forte. e que diferentes tipos de gordura agem quase como interruptores, com efeitos opostos, um ligando a inflamação, outro ajudando a desligar, um piorando o colesterol, outro melhorando. Como que essa compreensão pode transformar a maneira como a gente olha para um simples rótulo de alimento? Ou como a gente faz as escolhas no supermercado, no restaurante? Boas perguntas. Que novas questões isso nos faz ter sobre a comida que a gente coloca no nosso corpo todos os dias? Acho que vale a pena refletir sobre isso.